Hoje nós vamos falar sobre o quarto tópico, quer dizer, a quarta sessão do tópico 1 de Fundamentos de Probabilidade Avançada. Meu nome é Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da UFRJ. A sessão 1.4 é sobre a continuidade absoluta de medidas de esperança condicional. A gente vai ver a relação entre o que significa uma esperança condicional e o que isso tem a ver com continuidade absoluta entre medidas e o teorema de Radon-Nikodym, principalmente. Tá? Então, vamos começar aqui com a questão da existência de uma densidade, de uma medida com respeito à outra. Então, a gente está procurando, quer saber sobre quais condições, se eu tiver uma medida, duas medidas mi e ni, sobre um mesmo espaço mensurável, sobre quais condições eu posso garantir a existência de uma função h maior ou igual que zero, tal que quando eu vou calcular a medida de A por nu, ela é dada pela integral sobre A de H de mi. Então eu quero saber sobre, olhando as duas medidas, quando é que eu posso garantir que existe uma densidade. Aqui no caso a densidade é de nu com respeito a mu. Tá? Então a condição fundamental que vai ser colocada, ela diz o seguinte, tá? Sejam nu e mu duas medidas, tá? E a gente vai dizer que nu é absolutamente contínua com respeito a mi, tá? Não é mu, é mi, se mi de zero implica sempre que nu é zero. Se mi de A for igual a zero, implica que nu de A for igual a zero. Isso para todo A em F. Tá? Então, sempre que isso aqui for verificado, a gente vai usar, ou sempre que isso aqui for assumido, a gente vai usar essa anotação aqui, nu absolutamente contínua com respeito a mi. Tá? Um exemplo relacionado à pergunta anterior, exatamente, se você definir a medida ni, nu de A por a integral de A de H de mi, tá? Então, de fato, nu é uma medida, tá? E nu vai ser absolutamente contínua com respeito a mi. Tá? Para você ver que nu é de fato uma medida, você... primeiro, ela é sempre maior ou igual que zero. Ela vai ser uma medida finita, até porque você está assumindo que h é uma função integrável. E quando você tem uma união disjunta, tá? Então basicamente você tem que mostrar que a integral da união disjunta é a soma das integrais sobre os componentes da sua união. Tá? Então aí fica a verificação de que isso aqui é uma medida e de que ela é absolutamente contínua com respeito a mi. Sempre que eu tiver um conjunto que tem mi medida zero, se mi de A for igual a zero, então essa integral aqui necessariamente é igual a zero também. Como é que você verifica isso? Bom, essa integral aqui, por definição, é a integral da função indicadora de A vezes h, de mi. Quando você olha para a função f igual a indicadora de A vezes h, então essa função, certo? Ela, em A, ela vale h, correto? E em A complementar, ela vale zero. Bom, só que como mi de A é igual a zero, essa função f ela vai ser zero mi quase certamente. Correto? Porque mi de A é igual a zero. E em A complementar, essa função é zero. Tá? Então você vai estar integrando uma função que é zero mi quase certamente, então a integral de uma função que é zero mi quase certamente também é zero. Tá? Bom, então a gente vai ver que a recíproca da proposição 1 também é verdadeira, que é o teorema de Radon-Nikodym. E a gente vai ver a relação desse teorema com a existência de esperança condicional. Tá? Então o ponto de partida para o teorema de Radon-Nikodym, na verdade ele não é exatamente o teorema de decomposição de Lebesgue, mas a gente aqui nesses slides aqui, a gente vai considerar o teorema de decomposição de Lebesgue para ver ver como é que o teorema de Radon-Nikodym decorre do teorema de decomposição de Lebesgue. Tá bom? Então, para a gente enunciar o teorema, eu preciso de mais uma definição. Tá? Então, se por um lado a gente tinha visto a noção de continuidade absoluta de uma medida com respeito à outra, a gente tem a noção de singularidade, de
a gente diz que duas medidas são mutuamente singulares, né, se existe um subconjunto A, né, em F, tal que nu de A é igual a zero e mi de A complementar é igual a zero. Tá? Então você vê que a medida nu está concentrada, né, no A complementar, enquanto a medida de mi está concentrada em A. Tá? Então quando isso aqui for verdade, a gente vai dizer que nu e mi são mutuamente singulares, e a gente tem essa notação aqui. Tá? Então um exemplo para entender essa definição, tá? Você considera, né, o meu espaço amostral como intervalo 0,1, munidos borelianos em 0,1, né, restrito a 0,1, ao intervalo 0,1, com a medida uniforme, né, que é simplesmente a medida de Lebesgue, o comprimento, tá, em 0,1, e eu vou chamar essa medida de lambda, e uma medida beta, tá, onde essa medida beta eu vou colocar massa meio no zero e massa meio, tá, no meio. Tá? Aqui na verdade eu acho que eu queria colocar, não no meio, mas no 1. Mas tudo bem. Vou corrigir aqui depois nos slides. Tá, então, basicamente, eu tenho uma uniforme e uma Bernoulli de parâmetro meio. Tá? Então, se eu tomar A igual a 0,1, né, lembrando que aqui não é meio, mas 1, então eu tenho que, a medida de Lebesgue desse conjunto é obviamente zero, né, porque aqui são dois pontos, né, a medida de Lebesgue do conjunto formado por dois pontos é zero. E, por outro lado, a medida do A complementar, a medida, né, com respeito de beta, né, desculpa, se eu pegar beta de A complementar, isso é zero, né, porque o beta está concentrado exatamente nesses dois pontos. Né? Portanto, eu tenho que essas duas medidas são singulares, mutuamente singulares. Né? Mutuamente singular e beta. Então, o teorema de decomposição de Lebesgue diz o seguinte: dado um espaço amostral e duas medidas sigma finitas sobre esse espaço, existe uma função h maior ou igual que zero mensurável e uma medida nu de S, tá? Tal que nu de S é perpendicular a mi, e além disso eu posso escrever nu de A como a integral sobre A de H de mi mais nu de S aplicado a A. Tá? Isso para todo A em F. Quer dizer, toda medida nu pode ser decomposta como uma parte que tem densidade, mais uma parte que é mutuamente singular com respeito à medida mi. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui de decomposição. Na verdade, um exemplo simples, que eu não preciso nem usar o teorema de Lebesgue para, né, de certa forma, achar essa decomposição, mostrar que ela existe. Né? Considere uma medida de probabilidade na reta, tá, induzida pela função de distribuição f de x, dado pelas seguintes. Tá? Então, f de x vai ser zero para x menor do que zero. Tá? Ela vai ser dada por x dividido por 2 mais 1/4, se x está entre 0 e 1. Tá? E ela vai ser 1 se x for maior ou igual a 1. Ok? Então, note que essa função ela tem dois pontos de descontinuidade, né? Ela tem um ponto de descontinuidade no zero, onde eu tenho um salto dado por 1/4, né? Porque aqui é zero, e quando eu evaluo ela aqui no zero, dá 1/4, né? E eu também tenho um ponto de descontinuidade no 1, porque quando eu evaluo isso aqui no 1, dá 3/4, né? E aqui tem 1. Então fica 1 menos 3/4, que dá 1/4. Tá? Então ela tem um salto de 1/4 no zero, um salto de 1/4 no 1. Tá? E quando eu olho, restringo ela ao intervalo 0,1, ela é, né, aberto no 0 e 1, ela é contínua. Tá? Então, não é difícil ver, né, que a decomposição de Lebesgue da medida de probabilidade induzida pela essa função, com respeito à medida de Lebesgue, tá, ela vai ser nu de S de A mais a integral de 1 meio da indicadora de A interseção com 0,1 de lambda, né, onde a parte singular ela é exatamente dada pelas, né, descontinuidades da função. É 1/4 em 0 e 1/4 em 1. Tá? Você pode conferir, né, que essa medida definida por essa soma aqui corresponde exatamente a essa função de distribuição aqui. Bom, teorema de Radon-Nikodym, então, ele diz o seguinte: dado duas medidas sobre um espaço mensurável, né, duas medidas sigma finitas, então, se nu é absolutamente contínua com respeito a mi,
Então existe uma função h maior ou igual que zero, mensurável, tal que nu de A é igual a integral sobre A de h dmi. Tá? Isso para todo A em F. Tá? Então, essa condição de ser absolutamente contínua é exatamente a condição que a gente necessita para garantir a existência de uma densidade, tá? De nu com respeito a μ. Então, vamos explicar um pouco aqui a prova desse teorema, partindo do teorema de decomposição de Lebesgue. Tá? Então, pelo teorema de decomposição de Lebesgue, né, eu sei que eu posso decompor nu de A como uma parte com densidade, mais uma outra parte que é mutuamente singular, com respeito a μ. Tá? Então, como é a parte singular, né, por definição, né, então eu tenho um conjunto mensurável, tal que nu de S em E é igual a zero e μ de E complementar é igual a zero. Tá? Só que como também eu estou assumindo que nu é absolutamente contínua com respeito a μ, tá? E μ de E complementar é zero, então necessariamente nu de E complementar também é zero, né? Porque nu é absolutamente contínua com respeito a μ. Portanto, eu tenho que nu de S do E complementar, que é maior ou igual que zero, e menor do que nu de E complementar, né, simplesmente por conta dessa fórmula, porque esse cara aqui é maior ou igual que zero. Então, esse nu de S do E complementar também vai ser igual a zero. Tá? Portanto, quando eu faço nu de S de um conjunto A, isso aqui eu posso escrever como nu de S de A interseção com E, nu de S de A interseção com E complementar. Como nu de S no S de E é zero, no S de A interseção com E também é zero. Né? E como no S de E complementar também é zero, no S de A interseção com E complementar também é zero. Isso para todo A em F. Portanto, a parte singular, ela se anula, tá? Ela é zero, e a gente tem que nu é escrita como tem uma densidade com respeito a μ. Tá bom? Então, o teorema de Radon-Nikodym, de certa forma, segue como praticamente um corolário do teorema de decomposição de Lebesgue. Para você verificar a unicidade, tá? A gente vai usar um leminha que vai aparecer a seguir, tá? E você quer mostrar a unicidade, então você supõe por absurdo que eu tenho duas funções. Não sei, aqui eu não estou supondo por absurdo, não. Estou só supondo que existem duas funções g e h, maiores ou iguais que zero, tal que a integral de a de h é igual à integral de g de h. Isso para todo a em f. Tá? Então, como eu estou assumindo que aqui sem perda de generalidade que as medidas são finitas, tá? Note que tanto h quanto g vão ser integráveis. Tá? E elas são maiores ou iguais que zero, a integral sobre o todo vai ser exatamente a medida de nu e μ de sobre o todo, portanto vai ser finita. Então h e g são integrais, portanto a diferença delas também é integrável. Tá? Então eu vou ter uma função g menos h que é integrável, e a integral de a de g menos h é igual a zero para todo a em f. Tá? E aí o que esse leminha diz? Diz o seguinte: se f for integrável e a integral sobre a de f de μ foi igual a zero para todo a em f, então f é igual a zero μ quase certamente. Tá? A gente vai usar esse lema posteriormente também. A demonstração desse lema é bem curtinha. Tá? Primeiro, a gente mostra que a partir da hipótese, você pode ver que não só a integral de f de μ vai ser igual a zero, mas a integral do módulo de f de μ também vai ser igual a zero. Tá? Então, como é que você verifica isso? Eu pego A primeiro igual a F maior ou igual que zero, então a integral sobre esse conjunto aqui de F de μ por hipótese é zero, tá? Só que a integral sobre esse conjunto é exatamente igual à integral da parte positiva de F. E a integral sobre o conjunto de F menor ou igual que zero, também vai ser a integral sobre a parte negativa. Tá? Então, tanto a parte positiva quanto a parte negativa tem integrais nula, portanto, a integral do módulo também é nula, porque a integral do módulo é a integral sobre a parte positiva menos, mais a integral sobre a parte negativa. Tá? Acho que está faltando um sinal de menos aqui, tá? Mas tudo bem. Bom, pela desigualdade de Markov, eu sei que quando eu pego a medida do conjunto de f maior ou igual que μ de f ser maior ou igual que epsilon, ser menor ou igual que a integral de f de μ sobre epsilon,
E, né, como a gente viu, essa integral é zero, então eu tenho que mi, né, do evento f maior ou igual que epsilon é sempre igual a zero para todo epsilon positivo. E como a medida, né, do conjunto, né, f maior do que zero é dado pelo limite da medida do conjunto f, né, módulo de f maior ou igual que 1 sobre n, né, isso aqui necessariamente tem que ser igual a zero também. Tá? Isso aqui, esse mi aqui é igual a zero para todo n, portanto isso aqui é igual a zero também. Tá? Então a demonstraçãozinha desse lema é bem simples. Só lembrando que aqui está faltando um sinal de menos. E agora aqui umas propriedades básicas da derivada de Radon-Nikodym, tá? Por exemplo, quando você vai fazer a derivada da soma de duas medidas, né, dá exatamente a soma das derivadas, tá, da Radon-Nikodym. A gente vai chamar, né, só relembrando aqui, né, eu tenho aqui uma... eu esqueci de colocar nos slides, tá? A função h que aparece, tá, eu vou denotar ela por, né, dnu dmi, tá? Então, se no 1 e no 2 for absolutamente contínuo com respeito a mim, então a soma também vai ser, né, e a derivada da soma é a soma das derivadas. Se nu for absolutamente contínuo com respeito a mim e f maior ou igual que zero, então eu quiser integrar f com respeito a dnu, isso eu posso escrever como a integral de f, né, vezes a densidade, dmi, tá? Vezes a derivada de Radon-Nikodym vezes dmi. Não? A 3 também é uma espécie de regra da cadeia aqui, né, por assim dizer. A derivada dpi dmi é igual a dpi dnu dmi, né? E também tem essa regra de inversão aqui. Tá? Eu vou demonstrar aqui a propriedade 2 e 3, tá? E deixar 1 e 4 para serem verificadas posteriormente pelos estudantes. Na prova de 2, eu vou usar aqui aquele método, né, de verificação, né? Você verifica primeiro para a função indicadora, depois segue para a função simples e usa o teorema de convergência monótona para funções maiores ou iguais que zero, né? Então, para verificar para a função indicadora, né, note que, né, quando eu vou integrar f de nu, tá? Então, como f é indicadora de A, isso aqui é integral sobre A de nu, que é nu de A. Tá? E, então, né, como nu é absolutamente contínuo com respeito a mi, né, então nu de A é a integral sobre A de nu de mi. Né? Então, e isso aqui, por outro lado, é exatamente a integral da indicadora de A vezes a derivada de mi. Tá? Então você vê que a igualdade, né, a propriedade, né, dada por 2, ela é verificada quando f é igual à indicadora de A. Né? Aqui vai estar a minha f. Tá, por linearidade da integral, né, você vê que a mesma propriedade segue para funções simples, tá? Combinações lineares de funções de indicadoras. Tá? E quando você tem uma função maior ou igual que zero, você sempre pode aproximar isso, né? Existe uma sequência de funções simples, uma sequência monótona, né, de funções simples convergindo para a função f. Tá? Então, como você verifica a igualdade para, né, todos os elementos da sua sequência, né, a igualdade também vai ser verificada para o limite, né, usando o teorema de convergência monótona. Tá? Porque aí você vai poder trocar a integral com o limite. Tá bom? Então, e aí a propriedade 3 ela segue da propriedade 2, né? Porque de fato, se você escrever f igual a indicadora de A vezes dpi de nu, né? Então eu posso dizer que π de A é a indicadora de A, né, vezes dpi de nu, né? Aqui está faltando um de nu, tá? E simplesmente, né, porque eu estou assumindo que π é absolutamente contínuo com respeito a nu, né? E aí isso aqui vai ser igual a integral de f de nu, e eu vi pelo item anterior, né, eu vi que isso aqui é igual a, como nu é absolutamente contínuo com respeito a mi, isso aqui é a integral de f de nu de mi, vezes de mi, tá? E f, né, é dpi de nu vezes a indicadora de A, então isso aqui vai ser exatamente a integral sobre A, né, do produto aqui das derivadas de Radon-Nikodym. Tá? Então você vê como, né, a propriedade 3 segue da propriedade 2. Tá? Então a gente vai encerrar aqui
o primeiro bloco da sessão 1.4.